a correnteza da certeza de um futuro melhor. Boa tarde, sétimo ano! Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Professor Cristiano mais uma vez aqui na área para continuarmos a nossa análise em cima do capítulo 3 da nossa apostila, a Reforma Protestante. Estamos discutindo aí um pouco mais sobre essa questão da religiosidade. Lembrando que conhecer é importante para que nós possamos respeitar e viver em harmonia. Respeitar aí a religião de cada um, as diferenças que cada um tem naquilo que se refere à sua fé. Mas nós vamos começar a nossa aula de hoje corrigindo a nossa tarefa. Eu pedi que você fizesse alguns exercícios na aula de ontem, então pega a sua apostila, vem comigo e bora lá. Olha só, nós vamos começar aí então lendo o texto que o exercício traz para nós. Acompanhe comigo. Leia o texto que se segue sobre as origens da Reforma Protestante e depois responda às questões. Bora lá então, vamos fazer essa leitura aí. Ninguém ousaria hoje redigir uma lista de todas as causas da reforma. Um fenômeno desta complexidade se originou de fatores tão numerosos que somente uma análise abrangendo vários séculos de história poderia se aproximar de uma resposta aceitável. É certo que a aversão, ou seja, o rancor, o aborrecimento, largamente difundida em relação ao clero, desempenhou seu papel. A cobiça, o ciúme e a política também influenciaram esse movimento. Mas a mensagem dos reformadores respondeu: ninguém pode duvidar disso, a uma sede espiritual que a igreja oficial foi incapaz de satisfazer. Então, esse texto aí do G.R. Elton está no New Cambridge Modern History, The Reformation, 1520 e 1559, esse texto foi adaptado. Então, esse texto foi extraído desse livro aí e traz para nós algumas informações importantes sobre este movimento que nós começamos a estudar na aula de ontem, a Reforma Protestante. Vamos para a primeira questão ali, tentar entender então essa primeira questão? Olha só, segundo o texto, por que a Reforma Protestante não pode ser explicada de forma simples? Bom, o autor do texto afirma que a Reforma Protestante, esse movimento religioso, ele é extremamente complexo e ele é derivado de diversos elementos, de diversos fatores, de diversas transformações que estão ocorrendo na sociedade. São essas transformações, galera, que nós estamos estudando desde o começo do ano. Transformações na sociedade, transformações na economia, transformações na cultura, ou seja, a forma de pensar do indivíduo, ela está mudando. A maneira como os indivíduos se relacionam uns com os outros, ela está se transformando. E, consequentemente, a maneira como estes indivíduos se relacionam com Deus também muda, certo? Então, vamos colocar aí uma resposta sugestiva para você? Para o autor do texto citado, a Reforma Protestante é o resultado de numerosos fatores que abrangem um extenso período da história. Todas essas transformações que nós estamos analisando ali dentro da Baixa Idade Média vão culminar com essas mudanças que ocorrem. Você está percebendo? É por isso que, enquanto historiadores, nós classificamos esse novo momento da história como história moderna ou período moderno. Por quê? Ele vai se distanciando cada vez mais daquilo que foi vivido durante 1000 anos, aquilo que convencionou se chamar de história medieval. Então é um novo momento, é uma nova visão de mundo, é uma nova religiosidade, é uma nova forma de se relacionar uns com os outros, é uma nova economia que está surgindo, um mundo diferente daquele que nós estudamos ali no início do ano, aquele conhecido como período medieval, cuja principal expressão foi o feudalismo. Vamos para a questão número 2? Número 2. Qual a principal crítica dos reformadores em relação à Igreja Católica no início da Idade Moderna? Você deve ter notado, se você prestou atenção na aula de ontem, que existem diversas críticas no que se refere à questão das riquezas. A igreja abandonou pouco a pouco aquele seu papel fundamental. O início do cristianismo ele é voltado completamente para as questões espirituais. Mas a igreja, pouco a pouco, foi se preocupando muito mais
em adquirir riquezas, em manter o seu poder, a sua influência, do que propriamente com as questões espirituais. E muitas vezes utilizava-se da espiritualidade para explorar as pessoas e manter o seu poder. Então, estas são as principais críticas. Mas, é claro, temos também aquelas críticas derivadas, né, de pontos específicos, como, por exemplo, o comércio da simonia, a questão das indulgências que eram vendidas também. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso ainda nesta aula. Resposta sugestiva para você aí, questão número 2. Muitos acreditavam que a igreja se distanciava dos ideais da época de sua fundação e praticava ações voltadas ao enriquecimento e ao aumento do seu poder material. Esta acabava sendo a grande preocupação da igreja, então, neste momento. Questão de número 3. Bora lá, então. Questão de número 3. O que o autor quis dizer com a expressão sede espiritual? E o autor quis dizer com isso? Porque no final do texto ele fala sobre isso, né? Essa igreja católica, ela não foi capaz de atender essa sede espiritual. Galera, diante de todas essas transformações que nós estamos analisando aí nos últimos tempos, nas últimas semanas, transformações estas que impactaram as artes também, surge a necessidade de uma nova forma de se relacionar com Deus. Lembra, o individualismo, ele é cada vez mais presente, ele está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Então, você ser valorizado por aquilo que você faz, por aquilo que você é capaz de produzir. E esse individualismo, ele vai impactar também a religiosidade. A visão do homem mudou. O homem já não se vê mais como um ser desgraçado e distante de Deus. O homem começa a ter o desejo de individualmente se aproximar de Deus, de ter uma religião individual, de conhecer mais a Bíblia, por exemplo, que era algo que tornava-se impossível durante a Idade Média. Afinal de contas, a Bíblia estava em latim. Então, toda essa necessidade, essa sede de conhecer, essa sede de se relacionar com Deus, ela não foi atendida pela igreja. Porque a igreja tinha aquela postura de que Deus estava distante e apenas ela poderia construir a ponte. E o próprio Lutero vai questionar isso, dizendo que a salvação vem pela graça e quem constrói a ponte até Deus é Jesus Cristo e não a igreja. Então, são essas diversas críticas, essa necessidade de uma nova forma de religiosidade que a igreja não consegue atender. Resposta sugestiva aí para você, então. A expressão sede espiritual pode ser compreendida como o desejo por um novo tipo de religiosidade que a maioria dos cristãos defendia no início da Idade Moderna. Legal? Eu acredito que se você prestou atenção, leu o texto com atenção, não teve grandes dificuldades para responder essas 3 questões. Seguinte, galera, lembra que eu sempre digo para vocês, para que você consiga desenvolver o lance da interpretação de texto, é importante que você leia. Que você leia a sua apostila, que você leia esses textos que aparecem aí antes de cada exercício com bastante atenção. É desta forma que você vai desenvolvendo a sua capacidade de interpretação de texto. E vou te dizer uma coisa, essa capacidade é fundamental, não apenas para as aulas de histórias, mas para as aulas de geografia, para as aulas até de outras disciplinas, até para matemática, para as exatas também. Afinal de contas, quando você se depara com um problema, você precisa interpretar esse problema para poder resolvê-lo. Beleza? Então fica a dica aí para você, faça com atenção a leitura destes textos. Vamos relembrar então o que nós vimos na aula de ontem? Bora lá? Olha só, eu disse para vocês que todas as transformações na sociedade, elas vão impactar a religiosidade humana. Mas é o seguinte, o primeiro cisma, a palavra cisma aqui quer dizer rompimento, separação. O primeiro cisma dentro da igreja ocorre ainda no ano de 1054. Fica conhecido como cisma do Oriente. Neste momento, a igreja católica se separa em 2. Uma acaba dominando mais ali o lado do Império Bizantino, e a outra, a Igreja Católica Apostólica Romana, com a sede em Roma, óbvio, cujo Papa é o principal líder, acaba exercendo a sua influência sobre a Europa Ocidental. É esta igreja que tinha uma grande influência dentro de Portugal e Espanha, é essa igreja católica que chega aqui na América do Sul,
que chega ao Brasil. A maior parte da população brasileira faz parte desta Igreja Católica. Mas perceba que existe uma outra Igreja Católica também, que é essa Igreja Ortodoxa, que vai estar exercendo a sua influência de maneira mais intensa na Europa Oriental. Legal? Então você tem esse primeiro cisma, essa divisão, onde o líder da Igreja Católica é o Papa e o líder, ou os líderes, porque lá não é apenas um, mas os líderes da Igreja Ortodoxa são os patriarcas. Outro ponto importante, eu disse que dentro do período medieval, a Igreja ela exercia uma influência muito grande. Mas já neste momento, ali dentro do período medieval, você tem algumas críticas direcionadas para a Igreja, à medida que a Igreja vai se preocupando muito mais com as questões materiais do que propriamente das questões espirituais. Entretanto, aqueles que ousam desafiar a Igreja acabam pagando um preço muito caro. Eles são considerados hereges, na maioria das vezes são excomungados da Igreja e muitas vezes são também castigados com pena de morte, são queimados, são torturados por parte da Igreja, beleza? Então não era uma coisa muito agradável você questionar a Igreja, porque durante o período medieval a Igreja era extremamente poderosa e era ela que ditava o que era certo e o que era errado. Aqueles que se levantavam contra ela, então, eram acusados de heresia, eram chamados de hereges e muitas vezes pagavam com a própria vida. Exemplo desses movimentos hereges ocorridos aí durante a Idade Média são os valdenses, os albigenses e os cátaros. Lembrando que, galera, o que esse pessoal estava fazendo era basicamente criticar exatamente esse materialismo, tendo o desejo de que a Bíblia fosse traduzida para a língua local, e a Igreja Católica não aceitava isso. Mas veio a Baixa Idade Média e nós temos aí essas transformações sociais. E aí o próprio poder da Igreja passa a ser questionado. Questionado agora por grupos poderosos. Por quê? Nós temos, por exemplo, um processo de renascimento do comércio, no qual o grupo chamado burguesia começa a ganhar cada vez mais importância. E esse grupo consegue se tornar poderoso porque tem dinheiro. E como é que esses caras ganham dinheiro? Com o comércio, lucrando, muitas vezes emprestando dinheiro a juros, o que é considerado usura pela Igreja, considerado um pecado. Então, esses burgueses não estão muito satisfeitos com esta postura por parte da Igreja. Além disso, você tem também o fato de que, com a centralização de poder, o rei agora começa a exercer um domínio sobre o seu território, sobre todo o território, e não apenas sobre o seu feudo. E este poder do rei passa agora a rivalizar com a Igreja, porque durante o período medieval, a única instituição que tinha esse poder sobre todo o reino, aliás, sobre toda a Europa Ocidental, era exatamente a Igreja Católica. Então, nesse momento, você começa a ter algumas críticas mais direcionadas. Então, críticas ao materialismo, ao uso do dinheiro, a maneira como esse dinheiro era utilizado, a venda de simonia, lembra aquelas relíquias ali que eram consideradas sagradas? E muitas delas eram falsificadas, tá? Muitas delas eram falsificadas. As indulgências, aquele papelzinho que dava ali a sua própria salvação. Na próxima aula, a gente vai assistir um trecho de um filme sobre a vida do Lutero e você vai perceber na prática ali, você vai conseguir visualizar esse exemplo aí de venda de indulgências. Legal? Bom, mas falando sobre o Lutero, já que eu toquei no assunto, eu quero convidar você então para o tópico da aula de hoje. Nós vamos falar sobre o surgimento da primeiro sinalzinho ali de reforma, a primeira igreja protestante, que é exatamente a igreja luterana. Um movimento que começa com este padre da igreja, Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ele viveu dentro daquilo que nós chamamos de Sacro Império Romano Germânico. Não existia a Alemanha na época. A Alemanha, o que hoje é a Alemanha, fazia parte deste Sacro Império Romano Germânico. E por que esse nome tão extenso assim? Bom, esse nome é germânico porque o principal território, se você olhar aqui, ó, vamos pegar o nosso apontador a laser, se você olhar aqui, boa parte, né, do Sacro Império, ele é composto exatamente por territórios germânicos, aquilo que atualmente nós chamamos de Alemanha.
E romano, galera, é porque eles queriam assim, eles queriam dizer, somos herdeiros do Império Romano, do grande Império Romano do passado. Então eles queriam aquela autoridade de Roma e deram esse nome. Mas esse império não tinha nada de romano e de sacro, então sacro quer dizer santo. De santo, muito pouco. Ou quase nada, ou nada. É um termo aí que acabou originando e pegou. Mas de sacro não tinha nada, de império muito menos, porque se você olhar, olha só, se você olhar o que acontecia, o que era esse sacro Império Romano germânico. Você está olhando para essa imagem? Cada uma dessas cores aqui, que estão designadas, elas ilustram reinos dentro daquilo de uma parte do Sacro Império, daquela região que atualmente nós chamamos de Alemanha. Então o Sacro Império na verdade era formado por diversos reinos, cada reino com o seu próprio príncipe, com o seu próprio governante, e que estava ligado, assim, bem parcamente ligado a um imperador. Existia sim a figura do imperador que ia mandar sobre todo esse território, mas o poder do imperador ele era muito mais simbólico, ele tinha uma influência, sim, tinha uma influência, você vai ver isso no filme do Lutero, mas os príncipes eles acabavam exercendo um controle, um governo bem intenso ali sobre a sua área, sobre o seu reino. De certa forma, lembra um pouco aquilo que acontecia na Península Itálica. Lembra que eu mostrei para vocês ali que também era uma fragmentação de reinos? A diferença é que aqui você tem um imperador que está, de forma simbólica pelo menos, está governando sobre todo este império. Legal? Então é dentro deste espaço do Sacro Império Romano Germânico que nós vamos ter aí então o advento da Igreja Luterana. Qual era a situação política desse território, então? Como eu disse, um conjunto de pequenos reinos governado por príncipes ligados a um imperador que na prática tinha poucos poderes. Ah, um detalhe importante, a Igreja Católica era extremamente influente, extremamente importante dentro dessa região. Exatamente porque, como o imperador não mandava em tudo, o que é que dava a unidade para esse império? Era a religião, era a igreja que dava esse sentimento de unidade. Então ela era extremamente influente. Do ponto de vista econômico, galera, os nobres, eles eram isentos de pagar imposto. Então quem pagava o imposto na prática eram os burgueses e os camponeses também. Os camponeses muitas vezes ali produzindo os seus alimentos. E eles eram duplamente explorados, porque eles pagavam impostos ali para os nobres e pagavam impostos também para a igreja, na figura do dízimo ali. Então eles eram extremamente explorados. Essa região era muito pobre, muito pobre. Uma região bastante assim, com várias características meio feudais ainda, porque você não tem um desenvolvimento intenso do comércio nessa parte. Veja bem, eu não estou dizendo que não existe comércio, claro que existe. Estamos já aqui no século XVI, mas o comércio não está tão desenvolvido. Nós não temos tantos burgueses ricos nessa região como acontecia na Península Itálica. Fez a comparação aí agora? Então era uma região mais pobre. E mesmo diante dessa região extremamente pobre, a igreja continuava vendendo as suas indulgências. E aí, olha só, nessa época começa ali, início do século XVI, 1510, 1515, inicia-se um projeto, um esforço muito grande por parte da igreja para construir a Catedral de São Pedro. E, aliás, a imagem que ilustra aqui a nossa aula no dia de hoje é exatamente a Praça de São Pedro, que fica ali dentro do Vaticano. A ideia era construir essa catedral. E para isso precisava de muito dinheiro, muito dinheiro. É dinheiro, inclusive, para ilustrar o teto da capela com pinturas de pintores famosos do Renascimento e tal. Enfim, olha só. Dentro desse contexto, a igreja então começa agora a vender indulgências em diversas partes da Europa. E ali, na região de Wittenberg, que é a cidade, a região onde estava o Martinho Lutero, nós vamos ter a montagem, você pode ver aqui, olha só, de uma feirinha da indulgência. Atenção, pamonha não. Indulgência, indulgência, indulgência. Venha comprar a sua indulgência. Você pode salvar seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó, mesmo se já morreu. Se pagar, vai salvar. Já pensou? O carrinho da pamonha ali passando? Indulgência, vendendo indulgências. É isso que acontece nesse momento.
E eu vou te falar, muita gente pobre, muita gente extremamente miserável, comprava essas indulgências, deixava de comprar comida para comprar indulgência. Por quê? Porque tinha esperança de salvação. Galera, imagina, você vai sofrer um pouco aqui, você vai passar fome. O que é uma fome aqui, cara? Se você tem a eternidade inteira para você ser feliz. Então a galera comprava mesmo. E os caras montavam um espetáculo ali que era um verdadeiro terrorismo. Falando assim, se você não comprar, você vai pro inferno. E coisa desse tipo. Você vai ver isso aí no filme do Lutero. Tem um trecho ali, eu quero que você preste atenção e você vai conseguir perceber o terrorismo que os caras faziam. O Martinho Lutero, ele fica indignado com essa situação. Veja bem, o Martinho Lutero é um padre da Igreja Católica, mas ele fica indignado com essa situação. E o resultado é que em 1517, que é o ano aí onde acontece essa venda de indulgência, tudo isso aí está ocorrendo, ele vai elaborar ali 95 teses e ele vai afixar essas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Ele contestava diversos elementos da igreja e convidava os membros da igreja para um debate. Lembra que eu disse para vocês? A ideia dos reformadores não era fundar uma nova igreja, mas era tentar alertar o Papa dizendo o seguinte, olha, nós estamos caminhando na direção errada. Nós precisamos rever os nossos conceitos porque precisamos fazer algo diferente. Não está certo isso. Nós estamos nos preocupando muito mais com as questões materiais do que com a salvação. A salvação ela vem pela graça. A salvação vem por Jesus. A salvação não vem por um pedaço de papel que eu compro. Martinho Lutero estava indignado com tudo isso. E ele escreve ali as 95 teses e fixa na porta da igreja. Galera, lembra que eu disse para vocês que a imprensa já tinha sido inventada. A galera pega isso aí, começa a espalhar por dentro de Wittenberg. Essas 95 teses se espalham por dentro do Sacro Império Romano Germânico e chegam até o Papa. E o Papa, você pensa que ele olhou assim e falou assim, nossa, é verdade, olha, nós estamos... Não, ele não fez isso. Na verdade, o Papa ficou indignado com a posição do Martinho Lutero e acabou convocando para que ele desse algumas explicações sobre isso. E mais, foi exigido que ele renegasse a sua obra. O Lutero tinha diversos livros escritos e nestes livros ele estava criticando, inclusive, a igreja. 1521, chamado de Tribunal de Worms, ou a Dieta de Worms. Dieta aqui tem a ver com uma palavra em latim que quer dizer estilo de vida. Então, nesse tribunal, nessa Dieta de Worms, o Martinho Lutero foi convidado a dar explicações e foi convidado a renegar a sua obra, renegar os seus livros, renegar inclusive as 95 teses, renegar as críticas que fazia à indulgência, renegar a crítica que ele mesmo fazia à infalibilidade do Papa. Ele dizia o seguinte, olha, gente, o Papa ele é um ser humano, ele pode errar assim como qualquer um de nós. Mas neste momento, a figura do Papa era vista como uma figura infalível, alguém que não erra, alguém que é perfeito, e ele havia criticado isso também. E aí? Será que Lutero vai renegar a sua obra? Detalhe importante que eu destaquei aqui é o seguinte, se o Lutero fosse um cidadão comum, sem o apoio de ninguém, provavelmente ele teria sido queimado pela igreja. Tá? O ponto importante que eu quero destacar é esse aqui, ó. O Lutero, ele tinha o apoio do príncipe Ferdinando da Saxônia. Por quê? Galera, lembra que tinha muitos nobres que estavam questionando o poder da igreja? Lembra que tinha muitos burgueses que estavam questionando o poder da igreja? Lembra do exercício que fizemos no início dessa aula? Uma busca por uma nova espiritualidade? Era isso que, de certa forma, o Lutero estava oferecendo quando ele questionava a igreja. Então, esses nobres, muitos deles, acabam apoiando o Lutero. E isso impede com que a igreja agisse de maneira mais mortífera contra o Martinho Lutero. Mas não impede que a igreja o expulse. Antes disso, só um detalhe. Essa frase eu acho muito legal, porque na Dieta de Worms, o Martinho Lutero foi convidado, então, a renegar toda a sua obra. E essa resposta dele é muito legal. Olha só, ele diz o seguinte, a não ser que eu seja convencido do meu erro pelo testemunho das Escrituras ou pela razão simples, não posso e não quero retratar-me de qualquer coisa, pois agir
contra a própria consciência não é são e nem seguro. E esta é minha posição. Não posso agir diversamente. Deus me ajude. Amém. Ou seja, o que ele propõe ali é o seguinte, tem no filme, no trecho do filme, você vai ver que ele diz assim também. Ele fala assim, olha, eu não posso renegar isso aqui apenas porque a tradição me pede. Apenas porque pessoas estão querendo que eu renegue. Se eu for convencido pela Bíblia de que eu estou errado, eu renego. Mas se eu não for convencido pela Bíblia, eu não posso renegar, porque isso vai contra a minha consciência. Eu não posso fazer isso. Isso não é são. Deus não se agrada disso. Então, essa foi a resposta definitiva. Resultado, ainda em 1521, Martinho Lutero vai ser excomungado pela igreja. Vai ser excomungado. E é interessante que, lembra o que eu disse para vocês anteriormente? Ser excomungado pela igreja era talvez a pior coisa que pudesse acontecer, porque significava que você estava perdendo a eternidade. Mas as pessoas não estão acreditando mais nisso. O próprio Martinho Lutero não acredita mais nisso. Porque ele disse, olha, o caminho para a salvação não é a igreja, o caminho para a salvação é Cristo. O caminho para a salvação é Jesus. Então esse papel que o Papa está me dando aqui, me excomungando, não vale de nada. E aí é um momento histórico também, quando ele queima a bula papal. Aqui, galera, é um abalo na autoridade da igreja, porque ele diz exatamente isso. Eu não me importo de sair da igreja católica. Galera, isso era impensável durante o período medieval. Você não se importar. Se você fosse excomungado, você ia ficar apavorado. Por quê? Porque você ia pensar que perdeu a vida eterna. Mas Martinho Lutero está tranquilo, porque ele sabe que individualmente, olha o individualismo aqui, individualmente ele pode chegar até Deus. E ele pode pedir perdão pelos seus pecados e ele pode buscar a salvação de forma individual. Então ele não se importa com esse papel. Ele não se importa. Mas agora você imagina, será que o pessoal da igreja está procurando Lutero para matar ele? Para matá-lo? Para matá-lo? Será? Por via das dúvidas, o Frederico da Saxônia, ele acaba sequestrando ali, eu ia colocar aspas, acabei não colocando, sequestrando o Lutero. Ele fica guardadinho, protegido no castelo do Frederico durante um bom tempo, até o final de 1521. Exatamente para que os membros da igreja, ou a própria Inquisição, não pudesse caçá-lo de alguma forma, quem sabe prendê-lo e matá-lo. E ele aproveita muito bem este período, porque é neste período que ele vai traduzir a Bíblia, primeiro o Novo Testamento, depois toda a Bíblia, ele vai traduzi-la para o alemão. Olha aí aquilo que durante muito tempo a galera estava buscando, a tradução da Bíblia. Por quê? Lutero queria fazer com que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Só lembrando, gente, a maior parte da população ainda é analfabeta. Então, isso não quer dizer que todo mundo, pobre, camponês, lá vai conseguir ler a Bíblia nesse momento. Mas, pelo menos, as pessoas que sabem ler alemão vão poder ter acesso à Bíblia, que antes só existia em latim. Então, essa tradução aí ocorre neste período em que ele fica guardadinho ali no castelo do Frederico, até o final de 1521. Só um detalhe, a Alemanha agora vai entrar num período bastante tumultuado, certo? Por quê? Porque muitos desses príncipes aderem à ideia do Lutero e você vai ter um rompimento de verdade com a igreja católica e o surgimento de uma nova confissão de fé, ou seja, o surgimento de uma nova igreja, e essa nova igreja, ela abandona diversos elementos, diversos ritos da igreja católica. Os sacramentos mesmo, você que é católico, talvez você conheça todos os sacramentos aí, batismo, primeira Eucaristia, a crisma, o casamento, como um sacramento, e você vai até chegando lá na unção dos enfermos. Enfim, acho que são 7 sacramentos, né, para os católicos. Ele abandona todos e fica só com 2. Ele diz o seguinte, olha, o batismo é importante e a Eucaristia também é importante. Os outros são abandonados. O casamento continua ocorrendo, mas como uma celebração, não mais como um sacramento, certo? E aí ele destaca alguns elementos importantes, que a salvação ela vem só por Cristo, que toda autoridade deve vir unicamente da Bíblia e não de concílios e não de tradição, que a salvação vem pela graça. Então são elementos importantes dentro dessa nova fé. E outro detalhe, abandona também o voto de castidade. Ele acaba se casando algum tempo depois, em 1524, ele se casa e vai ter 6 filhos. Lutero, 6 filhos. Aí com a Catarina, vambora, né? Vambora da igreja. Nada a ver, né? Mas o sobrenome dela era Vambora. Não é vambora, não, tá? Vambora, não é vamos embora. Catarina Vambora, a esposa do Lutero.
E aí, olha só, ainda em 1524 nós vamos ter uma revolta camponesa ocorrendo. Por quê? Uma vez que o poder da igreja agora passa a ser completamente questionado, as pessoas não estão se importando mais de serem expulsas de dentro da igreja, de serem excomungadas, você tem algumas revoltas que acabam indo para outro lado também. Em 1524, eclode dentro do Sacro Império uma violenta revolta de camponeses. Lembra que já tinha ocorrido revolta de camponeses lá na França também. Um dos principais líderes aí foi um seguidor do Lutero, o Thomas Müntzer, mas o Lutero em nenhum momento ele compactua com essa violência, em nenhum momento ele compactua com essa revolta dos camponeses, que estavam se revoltando contra os nobres também, né? E os nobres também protegiam o Lutero. Se ele apoiasse os camponeses também não seria muito interessante. Mas enfim, ele não apoia essa violência aí. E ó, é violento pra caramba. Não sei se você notou essa imagem aqui, ó. Caramba, o negócio é bem violento. Né? Mas essa revolta ela vai ser suprimida também com muita violência. A quantidade de camponeses mortos nesse episódio aí é triste. Isso aí também está ilustrado num trechinho ali do filme que vocês vão assistir. Uma parte do filme. Eu fiz uma edição do filme e vocês vão poder assistir. Tá? Nós vamos ter aí um longo período de conflito religioso, tá? dentro do Sacro Império Romano Germânico. Alguns príncipes, como eu disse, dentro de alguns daqueles territórios, alguns príncipes aderem a essa nova confissão de fé, outros continuam fiéis à Igreja Católica, e aí você tem esses conflitos que vão se extinguir, que vão acabar, pelo menos de maneira oficial, somente em 1555, com a chamada Paz de Augsburgo. Destaque isso aí, tá? Com a Paz de Augsburgo, que permite agora que a Igreja Luterana funcione de maneira oficial. Ou seja, 1555, com a Paz de Augsburgo, a Igreja Luterana é reconhecida como uma igreja oficial dentro do Sacro Império Romano Germânico. Algumas exigências são feitas, dentre elas de que estes missionários luteranos não poderiam sair pregando em outras partes da Europa. A igreja está preocupada em continuar perdendo fiéis, né? Mas não vai adiantar não, vai continuar perdendo fiéis. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Paramos por aqui. Faça o exercício que tem na apostila, vai ficar como tarefa, e na próxima aula nós continuamos, beleza? Na próxima aula vocês vão ver aí uma edição de um filme sobre a vida do Martinho Lutero, um trecho para ilustrar tudo isso que eu falei para vocês na aula de hoje. E depois vamos falar sobre calvinismo, vamos falar sobre anglicanismo, vamos falar sobre contra-reforma, tem muita coisa legal para a gente ver ainda, beleza? Beijo no seu coração e até lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.